No final desse vídeo, eu vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha escutado de nenhum padre. Que a morte súbita do seu marido não foi o fim da sua missão como esposa. Foi a hora em que ela mudou de forma. E vou te dizer qual é a missão que está esperando você agora. Uma missão tão importante que talvez a salvação de alguém da sua família dependa disso. Fique comigo até o fim, porque essa parte muda tudo. Deus não levou o seu marido para te castigar, e a morte súbita dele, aquela que veio sem aviso, sem padre, sem confissão, sem despedida, pode ter sido a maior misericórdia que Deus poderia ter concedido a ele. Eu sei que essa frase entra como uma faca no peito de quem está há 1, 2, 3 anos chorando sozinha. Mas você precisa me ouvir até o fim, porque o que eu tenho para te dizer hoje vai reorganizar 3 anos de luto em 20 minutos. Eu sou o Padre Sebastião Neves Barbosa, da Diocese de Mariana, em Minas Gerais. Faz 40 anos que eu estou no confessionário e eu sempre fui um padre cuidadoso com esse tipo de assunto. Eu não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Não gosto de prometer consolo barato. Mas o que eu vou compartilhar com você hoje não é opinião minha. É o que os maiores santos da Igreja documentaram ao longo de séculos sobre a morte súbita e sobre a viuvez fiel. Quando eu tinha 12 anos, em Catas Altas, meu padrinho Joaquim caiu morto no terreiro batendo milho. Sem aviso, sem doença, sem nada. Minha avó Conceição chegou na casa da dona Cida, viúva dele, e ficou 3 dias seguidos só fazendo café. No terceiro dia, ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: Cida, Deus não levou seu marido. Deus chamou ele antes que ele se perdesse de si mesmo. Eu não entendi naquela hora. Levei 30 anos no confessionário para entender o que minha avó Conceição sabia descalça, com o terço na mão e o avental sujo de café. Toda vez que eu preparo uma pregação sobre luto, eu me pergunto: minha avó Conceição entenderia isso? Se ela não entenderia, eu reescrevo. E hoje eu vou te falar como ela falaria. Sem palavra difícil, sem teologia de seminário, só a verdade que cura. Eu tenho 3 revelações para te entregar hoje. A terceira é a mais importante. É a que eu prometi no começo do vídeo. Não pule, não adiante, porque cada uma prepara a próxima, e a terceira só faz sentido depois das 2 primeiras. Me ouça com atenção. Antes das revelações, eu preciso que você entenda uma coisa que muda tudo. A Igreja sempre ensinou que existem 2 tempos na morte: o tempo dos relógios e o tempo da alma. Para o relógio, a morte súbita do seu marido durou 3 minutos no banheiro, ou 5 minutos na cama, ou 1 instante no caminho do trabalho. Para a alma dele, aqueles minutos podem ter sido 40 dias de preparação que só ele viu. É como uma carta que chega na sua caixa de correio, mas você não estava em casa para receber. A carta foi entregue. Você é que não estava na porta. Deus sempre avisa. A questão é se quem está ao redor sabe ler os avisos. E é aqui que entra a primeira revelação. A morte súbita que se chama abandono. Quando a morte vem sem aviso, a primeira coisa que a alma de quem fica faz é interpretar aquilo como abandono. Abandono de Deus,
abandono do marido, e às vezes culpa pelo próprio abandono em vida. Mas a tradição mística distingue duas coisas que parecem iguais e não são: a ausência de aviso humano e a presença do aviso divino. O padre Pio de Pietrelcina, em carta ao seu diretor espiritual, o padre Agostino, escreveu que a alma que vai partir recebe nos 40 dias anteriores ao menos 3 sinais. Quase nunca os outros os veem, mas a alma os reconhece e responde no segredo do coração. Pense bem, a inquietação dele nas últimas semanas, a frase estranha que lhe disse num jantar e ninguém deu importância, a vontade súbita de visitar um lugar antigo, o sonho que ele teve e contou rindo na mesa do café. São avisos sussurrados, não gritados. A morte súbita não significa que Deus não falou. Significa que Deus falou baixo, porque quem ia partir precisava ouvir, não os outros. Eu atendi uma senhora de Conselheiro Lafayette, cuja história eu nunca esqueci. O marido dela morreu de infarto na cozinha aos 68 anos, sem nenhum sinal aparente. Ela me disse, chorando: "Padre, ele morreu abandonado, sem padre, sem ninguém." Eu pedi para ela me contar a última semana. Ela parou. Lembrou que o marido tinha pedido para ir até a igreja, sozinho, 3 dias antes. Ficou lá 1 hora, voltou calado. Ela perguntou o que ele tinha ido fazer. Ele disse: acertar umas contas. Ela tinha esquecido desse detalhe por 6 meses. Quando lembrou, ela chorou de outro jeito. Chorou aliviada. Hoje à noite, antes de dormir, faça uma coisa. Pegue uma folha de papel e uma caneta. Escreva todas as frases estranhas, todos os gestos diferentes, todos os pedidos incomuns que ele fez nas últimas 3 semanas de vida. Não interprete, só liste. No dia seguinte, leia com calma. Você vai reconhecer pelo menos um aviso que você não viu na hora. E quando você reconhecer, a culpa de que ele morreu abandonado vai se transformar em reverência por ele ter se preparado em silêncio. Isso é o que ninguém te diz. Ele se despediu. Você é que não soube ler. Você vai pensar agora: "Padre, eu não vi nenhum sinal. Ele morreu rindo. Ele morreu bem." Eu entendo, mas escute. O Padre Pio não disse que os outros veem. Ele disse que a alma que vai partir é que vê. Você não precisava ver. Ele viu. Agora, antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa só. Se inscreve aqui comigo. Não por mim, por você. Porque o que eu vou te dizer agora, você vai querer ouvir de novo daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. E quem sabe quem mais na sua família, alguma irmã, alguma comadre que ficou viúva também, precisa ouvir isso hoje. Toca naquele coraçãozinho aí para eu saber que você está comigo. E me ouça com atenção. Porque o que vem agora não é consolo de domingo, é verdade que cura. E antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, eu preciso te apresentar alguém. Eu vou chamar ela de Dona Aparecida. Ela é uma senhora de 71 anos, de Catas Altas, viúva há 3 anos. O marido dela, o seu Joaquim, era motorista de caminhão aposentado. Morreu de infarto fulminante às 4h17 da madrugada. Ela acordou, virou para o lado e ele estava parado, frio,
com o rosto calmo. Tem 3 filhos. A Cida mora longe. A Maria das Graças liga aos domingos por dever. E o Toninho, o filho do meio, não fala mais com ela. Faz 2 anos e 7 meses que ele não pisa na casa dela. A dona Aparecida acende uma vela toda sexta de manhã na matriz de Catas Altas. Reza 3 terços por dia desde o dia que o Joaquim morreu. Um pelo descanso da alma dele, um pelo Toninho, um para Deus ter paciência com ela. Já mandou rezar 14 missas pelo marido. Já fez novena de São Judas Tadeu. Já levou o nome do Toninho à Romaria de Aparecida e nada melhorava. O peso só aumentava. Ela carrega na carteira, atrás da identidade, um pedacinho de papel de pão de queijo, onde o Joaquim, na noite antes de morrer, escreveu a lista de compras para ela ir no mercado. A última coisa que ele escreveu na vida foi queijo Minas, fubá, café. Ela passa o dedo nessa letra todo dia. Quando ela chegou no meu confessionário pela primeira vez, ela disse uma frase que me gelou o sangue. Padre, eu não tô triste porque ele morreu. Eu tô triste porque eu sou inútil agora. Eu fui esposa por 47 anos. O que eu sou hoje? Eu não respondi naquele dia. Eu pedi para ela voltar na semana seguinte. Porque o que eu tinha para dizer para ela é exatamente a segunda revelação que eu vou te dar agora. A culpa que se chama amor fiel. Existe uma forma de luto que parece amor, mas está estrangulando a alma da viúva. É a culpa transformada em devoção. A pessoa reza pelo marido todo dia, mas reza de joelhos com peso, com a sensação de que se parar, alguma coisa terrível vai acontecer. Isso não é mais oração, isso virou contrato. É como uma mãe que segura a mão de um filho adulto pela rua com tanta força que ele não consegue caminhar. Ela pensa que está protegendo, mas está impedindo. A alma do seu marido pode estar precisando subir e você está, sem saber, segurando ele com correntes de culpa. A oração feita por amor liberta. A oração feita por culpa amarra. E o sinal de que a oração virou correntes é simples. Você reza e fica pior, não melhor. Reza e o peso aumenta. Reza e ainda sente que não é suficiente. Santa Faustina Kowalska, no seu diário, na anotação 1226, escreveu uma coisa que poucos padres têm coragem de pregar. Ela disse que as almas atormentadas pela culpa de quem ficou na terra não conseguem subir. O amor as eleva, a culpa as detém. E ela registrou em outra passagem que Jesus lhe disse que muitas almas do purgatório não sofrem pelos próprios pecados, sofrem pelos remorsos não resolvidos dos vivos. Quando a dona Aparecida voltou na semana seguinte, eu perguntei o que ela sentia quando rezava os 3 terços. Ela disse uma palavra só: medo. Eu disse para ela: Dona Aparecida, a senhora não está rezando. A senhora está negociando com Deus. E negociação é coisa de quem não confia. A senhora confia em Deus ou não? E aqui vai a instrução que parece o contrário do que toda viúva devota faz. Reduza a oração pelo seu marido. Pare de rezar 3 terços de aflição. Reze 1, mas não para tirar ele de algum lugar. Reze para agradecer a Deus por ter dado ele a você,
por todos esses anos. A oração de gratidão liberta a alma. A oração de resgate prende. Faça isso por 9 dias seguidos. 1/3 de gratidão por dia, em vez de 3/3 de aflição. No fim da novena, você vai sentir uma leveza no peito que vai parecer estranha. Essa leveza é o sinal de que ele subiu. Você vai pensar agora: Padre, mas se eu rezar menos, eu vou estar abandonando ele. Eu entendo esse pensamento, mas escute o que Santa Faustina escreveu. O amor eleva, a culpa detém. Rezar mais por culpa não é amar mais, é amarrar mais. E quando a Dona Aparecida começou a rezar de gratidão em vez de aflição, ela me disse uma coisa que eu guardo até hoje. Padre, eu chorei pela primeira vez sem peso. Eu chorei e não doeu. Foi a primeira vez em 3 anos que ela chorou sem pedir desculpas pelo choro. Você não fez errado todos esses anos. Você fez bonito demais. Agora vamos fazer certo. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo, porque essa terceira revelação é a que eu venho guardando o vídeo inteiro para te entregar. Antes de eu te dizer qual é a revelação, eu preciso que você se reconheça. Eu vou te dar 5 sinais. Se você se identificar com 3 ou mais, essa revelação é diretamente para você. Sinal número 1. Você acorda todo dia e a primeira coisa que você pensa é mais um dia que eu tenho que aguentar. Não tem mais propósito, só duração. Sinal número 2. Você reza muito, mas a oração virou um ato mecânico. Você nem ouve mais o que está dizendo. Sinal número 3. Você sente culpa quando ri ou quando se diverte com alguma coisa, como se rir fosse trair a memória dele. Sinal número 4. Você começou a se afastar das pessoas. Não por raiva, mas porque elas falam de coisas que parecem bobas demais perto da sua dor. Sinal número 5. E esse é o que ninguém diz em voz alta. Você sente, no fundo, que Deus se esqueceu de você. Que você cumpriu seu papel de esposa e agora está sobrando no plano dele. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. E o que eu tenho a te dizer é o oposto do que você sente. Deus não se esqueceu. Deus está esperando você descobrir o que Ele te reservou agora, a viuvez que se chama missão. A viúva devota acredita que sua vida acabou no dia em que ele morreu, que o que sobrou é tempo de espera até o reencontro. Mas a tradição da Igreja ensina algo radicalmente diferente. A viuvez devota não é o fim de uma vocação, é o início de outra. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, descreve as viúvas consagradas como uma ordem espiritual da igreja primitiva. Mulheres que, livres do vínculo conjugal, se tornavam intercessoras poderosas pelas almas. E São João Paulo II, na Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de 1988, escreveu uma frase que muda tudo. A mulher viúva que abraça sua condição com fé torna-se na Igreja uma das mais poderosas intercessoras pelos vivos e pelos mortos. Sua oração tem peso desproporcional aos olhos de Deus. Você entendeu o que isso significa? A morte súbita do seu marido não te deixou sozinha. Te liberou para uma missão que você nem sabe que está recebendo. É como uma vela que era usada para iluminar uma mesa de jantar e agora está sendo levada para iluminar uma capela inteira. O fogo é o mesmo,
o propósito mudou. E a pessoa que está sendo intercedida por você nesse momento, talvez um neto que se afastou, talvez uma nora que perdeu a fé, talvez um vizinho que está para morrer sem saber, essa pessoa não saberia da intercessão se você ainda estivesse cuidando do café do seu marido às 6 da manhã. Agora a instrução. E essa é a que vai te custar. Hoje, escolha um nome. Uma pessoa viva da sua família que você acha que está em perigo espiritual. Pode ser um filho afastado, um neto que não batiza os filhos, uma nora que parou de ir à missa. Escreva esse nome num papel pequeno e coloque embaixo da imagem de Nossa Senhora Aparecida da sua casa. Toda vez que sentir saudade do seu marido, em vez de chorar olhando a foto dele, vá até a imagem, toque o nome do escolhido e diga assim: Senhora, eu te entrego a saudade do meu esposo em troca da alma desse aqui. Faça isso por 30 dias. Você vai descobrir que sua dor virou ofertório. E o que era peso virou oferenda. E muito provavelmente você vai começar a ver mudanças concretas na vida da pessoa que você escolheu. Você vai pensar: Padre, isso é trocar meu marido por outra pessoa. Isso é traição. Não é. Quem te ouve dizer isso do outro lado é o seu próprio marido, e ele está orgulhoso. Porque você está fazendo pela alma de um filho dele o que ele não pode mais fazer. Agora eu vou te dar os 5 passos práticos para você fazer essa semana. Não na semana que vem, essa semana. Primeiro, hoje à noite, escreva a lista dos sinais que ele deu nas últimas 3 semanas de vida e que você não viu. Quando você reconhecer, a culpa de abandono vira reverência pelo silêncio dele. Segundo, comece a novena de gratidão amanhã. 1 terço por dia, durante 9 dias, agradecendo pelos anos com ele em vez de pedindo o resgate dele. Você não está abandonando, você está libertando. Quando você liberta, você ama mais, não menos. Terceiro, escolha hoje o nome da pessoa da sua família por quem você vai interceder. Coloque o papel embaixo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Toda saudade vira oferenda. Quando você faz isso, você não está esquecendo dele. Você está fazendo o que ele faria se pudesse. Quarto, e esse é o contrário do que toda viúva quer fazer. Aceite um convite social que você vem recusando há meses. Um almoço de domingo, um aniversário de neto, um café com uma vizinha. Vá, mesmo sentindo culpa de rir, porque rir não é trair ele. Rir é mostrar que ele te ensinou a ser feliz e você não esqueceu a lição. Quando você ri, ele sorri do outro lado. Quinto, e esse é o mais difícil, procure outra viúva da sua paróquia, alguma comadre, alguma irmã da Legião de Maria, e conte para ela o que você descobriu nesse vídeo. Não para dar conselho, para dividir. Você sabe por que é o mais difícil? Porque você acha que a sua dor é só sua. Não é. E o dia que você divide, ela vira luz para outra. Quando você faz isso, você não é mais viúva sozinha. Você virou ponte. E ponte é missão. E agora eu preciso voltar na Dona Aparecida para te contar o final dela. Porque a história dela é a sua história, se você quiser que seja. 45 dias depois que ela começou a fazer as 3 coisas que eu ensinei, o Toninho bateu na porta dela.
sem pedir desculpa, sem explicar nada. Ele só disse uma frase: Mãe, faz semanas que eu sonho com o pai. Ele está pedindo para eu vir aqui. Eles abraçaram, choraram juntos. E o Toninho dormiu na casa dela naquela noite, no quarto dele de criança. 3 meses depois, a dona Aparecida voltou no meu confessionário. Ela estava diferente, estava mais leve, mais ereta. Os olhos brilhavam. Ela me disse uma frase que eu anotei e guardo até hoje. Padre, eu descobri que eu não era esposa. Eu era mãe que estava esperando virar avó da fé. E eu te digo mesmo, você não é só viúva. Você é intercessora que está esperando descobrir por quem você vai interceder. Deus não levou seu marido para te castigar. Deus chamou ele antes para que você ficasse aqui e fizesse pelos vivos o que ele não pode mais fazer. Há tempo. Tem tempo de transformar 3 anos de luto em uma missão que vai salvar alguém da sua família. A mudança começa em você antes de aparecer em qualquer outra pessoa. E ela começa hoje à noite, não amanhã. Eu termino com uma palavra de Santa Faustina, registrada no diário dela, anotação 635. As lágrimas de uma viúva fiel sobem ao céu como incenso, e o céu não as devolve vazias. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Elas estão guardadas e vão voltar para você em forma de graça para alguém que você ama. Vamos rezar juntos agora? Nossa Senhora Aparecida, Mãe das Viúvas do Brasil, eu te entrego cada mulher que está aqui comigo nesse momento. Cada uma que perdeu o esposo de repente, sem despedida, sem confissão, sem padre. Cada uma que reza há anos e não sente resposta. Cada uma que carrega na carteira um pedaço de papel com a letra dele. Senhora, abre os olhos delas para ver o que o esposo viu antes de partir. Tira do peito delas o peso da culpa que se disfarçou de devoção. E mostra a cada uma a missão que ainda está esperando ser cumprida. Eu agradeço, Senhora, antes mesmo de ver a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma esta noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. E antes de você fechar esse vídeo, fique comigo só mais um instante. Se essa palavra entrou na sua alma hoje, deixa o seu amém aqui embaixo. Não para mim, para o céu saber que tem mais uma viúva que entendeu para que ficou. E se inscreve no meu canto aqui, porque eu não quero te perder de vista. A missão que começou hoje não termina nesse vídeo. E tem outra viúva em algum lugar do Brasil esperando você mandar isso aqui para ela. Isso é o que ninguém te diz. Você foi escolhida para ser ponte. Vai com Deus, minha filha. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.